Fala pessoal, beleza? Jordan Jovino aqui e hoje vamos falar sobre um estudo de como analisar ali, um problema de catalisador entupido, Mas antes a gente está entrando nesse estudo aí de catalisador entupido com os transdutores, vou mostrar para vocês aqui que a gente está com um curso totalmente gratuito na Oficina do Saber no site aqui da MTE Thompson, tá? Eu vou deixar aqui o link aqui do curso no canal da MTE Thompson aqui na descrição do vídeo. Vocês podem acessar e fazer aqui um estudo, fazer um curso aqui do transistor de vácuo nível iniciante, e fazendo esse curso aqui você vai ter um certificado aí no final respondendo uma questão aí, um questionário de 10 questões, beleza? Mostrar aqui também que a gente está fazendo um trabalho aqui na Oficina Brasil, A gente está escrevendo aqui para o jornal Oficina Brasil e a gente está colocando aí bastante dica interessante aí de análise com transdutores. Se você não é assinante, entra aqui no site, vou deixar aqui o link também na descrição. Você aqui assina a mala direta, se você tiver CNPJ, você vai receber esse jornal aqui totalmente gratuito, tá? Eu vou deixar aqui o link do site na descrição do vídeo e vocês acessam aí, tá? Tem o curso também transistor de vácuo e o link aqui do site da Oficina Brasil, beleza? Então vamos lá. A gente vai mostrar aqui uma análise do transistor de pressão com foco na parte de escapamento, uma análise em cima da fase de escape, se tem uma obstrução ou não, se eu estou analisando correto e se eu estou analisando errado, Eu já observei aí bastante gente mandando gráficos, em grupos, em vários locais que tem uma dificuldade aí, de fazer a medição, porque está fazendo a medição em volts, Ela não está medindo em pressão. Então, quando você tem aqui uma escala em volts, um eixo em volts, aí tem dificuldade de converter para pressão, tá bom? Então, antes da gente entrar aqui na análise da fase de escape, vamos voltar para um conceito vamos voltar aqui para a base, Então vamos lá, vamos falar aqui sobre catalisador entupido, tá? Aqui a gente tem aqui o coletor de escape e aqui a gente tem o catalisador, Então a gente vai falar sobre esse carinha aqui utilizando o transdutor e ver como que se analisa e se eu estou analisando correto, tá? Qual que é a função do catalisador, O catalisador ele vai entrar os gases, do produto da combustão. Ele vai quebrar essas moléculas, que fazem mal aí para o meio ambiente e vai transformar em moléculas boas, Então a função do catalisador é quebrar quimicamente as moléculas que não são boas para o meio ambiente, beleza? Vou falar de uma forma aqui mais simplista para fluir bacana o vídeo, legal? Vamos resumir aqui, como que funciona no motor, Entra aqui, o ar de emissão, vou falar aqui o oxigênio, mas o nitrogênio é o que mais compõe aqui o ar, mas a gente vai falar aqui do oxigênio, mostrando o oxigênio. O oxigênio ele entra no motor, ocorre o efeito da combustão e os gases da combustão saem pela válvula de escape e esses gases vão passar aqui no catalisador e vão ser quebrados, Esses gases do efeito da combustão é o CO, monóxido de carbono, NOx, óxido de nitrogênio e o HC, hidrocarbonetos, não queimados, tá? Então, esses elementos químicos eles vão passar pelo catalisador e vão ser transformados, em um gases menos ofensivo, ao nosso meio ambiente, beleza? E esses gases que são quebrados são transformados em dióxido de carbono, CO2, nitrogênio e H2O, beleza? Tá. Então, só estamos voltando aqui um pouco, para ter um fundamento mais bacana do que a gente vai falar, beleza? Então, só mostrando aqui a função do catalisador, uma parte bem rápida. Então, agora vamos aqui entender, quando você está fazendo uma análise com um transdutor, deixa eu voltar o gráfico aqui, tá? O que eu estou analisando aqui? Qual tipo de pressão? Eu estou analisando uma pressão absoluta, uma pressão relativa, Então, eu tenho que saber bem o que eu estou analisando aqui, tá? Eu posso tanto analisar aqui uma pressão absoluta como analisar a pressão relativa. Depende do ponto que eu estou partindo, tá?
Se você souber qual ponto você está partindo, você sabe qual tipo de pressão você está analisando. Porque uma coisa é você analisar em pressão absoluta, outra coisa é você analisar em pressão relativa. Por isso que é bom você saber o que é uma e o que é outra. Senão você está analisando pressão absoluta e está fazendo aí, né, como se fosse a pressão relativa e pode aí estar convertendo a voltagem muito errado, beleza? Então vamos voltar aqui para o slide e eu vou mostrar aqui bem rápido a pressão absoluta e pressão relativa, tá? Esse eixo aqui, né, vamos chamar ele aqui de eixo X, né, ele é a pressão a nível do mar. Vamos falar que essa pressão ela é 1000 milibar, correto? A pressão a nível do mar é a maior pressão que nós temos na Terra, 1000 milibar. Ela pode alterar aí, eu estou usando aqui 1000 milibar como um número de referência, mas essa é a maior pressão. A pressão atmosférica, ela é a pressão que está na sua região. Se você está em São Paulo, ela vai ser uma pressão atmosférica. Se você está no Rio de Janeiro, ela vai ser outra. Se você está lá no Monte Everest, ela vai ser outra. Então, a pressão atmosférica, ela é o seu zero. Por que ela é o seu zero? Porque aonde você estiver, ela vai ser uma pressão, tá bom? Aqui na minha cidade, ela varia em torno de 930 a 940. Aqui no exemplo, eu estou usando 950 milibar. Beleza? Deixa eu ajustar aqui. Tá, legal. Tá, agora vamos lá. Vamos supor que eu estou colocando essa torre aqui. Essa torre aqui, ela está me dando uma pressão, tá bom? Essa minha pressão, se eu for medir ela com um relógio, vamos supor que eu estou medindo ali a pressão de combustível, né? E minha pressão de combustível ela é 3 bar, né? Então, como eu estou trabalhando aqui com a unidade medida em milibar, ela vai ser 3.000 milibar. Vamos falar que essa bomba aqui ela é 3 bar, tá? Se eu medir da minha pressão atmosférica até a pressão que a bomba está gerando, ela vai me dar 3 bar, utilizando aí um manômetro, tá bom? Só que como assim ela é 3 bar, né? Se na minha região, né, que eu estou aqui em torno de 600 metros acima do nível do mar, a minha pressão atmosférica ela é 950 milibar. A minha pressão atmosférica é esse valor. Então, se eu estou medindo a pressão da bomba aqui, ela está dando 3.000 milibar, né? E eu estou bem acima do nível do mar. E se eu for para o nível do mar, a pressão do nível do mar ela não é maior. Então, por que minha bomba ela continua ainda medindo 3 bar, né? Ela tinha que mudar o valor. A pressão da minha bomba de combustível ela tinha que mudar o valor. Tá? Então, por isso que é bom você entender o que é pressão relativa e o que é pressão absoluta, né? Vou tentar ser mais rápido aqui, porque senão o vídeo pode ficar muito longo, tá? Então, qual que é a diferença? Quando a minha pressão atmosférica ela é o meu zero, ela não conta essa pressão atmosférica. Ela vai contar a partir de onde você está e a pressão que está sendo gerada, tá? Por isso que a gente chama aí de pressão relativa. Então, a pressão relativa ela mede da pressão atmosférica para cima, né? Essa minha região aqui é 950 milibar, ela está medindo 3 bar até esse ponto máximo. E a pressão absoluta, ela soma a minha pressão atmosférica. Ela vai pegar esse valor aqui de 3.000 milibar dessa região e vai medir mais a minha pressão atmosférica até a minha altitude, tá? Quero ser o máximo aí, bem simples na explicação. Então, a pressão absoluta, ela mede a pressão total, é a pressão que você está medindo ali diretamente no carro, mais a pressão atmosférica. Então, fica bem claro, pressão absoluta é a pressão que você está medindo, é a pressão relativa mais a pressão atmosférica. Essa é a minha pressão absoluta. Se eu fosse medir aqui a pressão absoluta da bomba de combustível do carro, eu ia ter 3.950 milibar. Mas como eu estou medindo a pressão relativa, ela é 3.000 milibar, beleza? Então, vamos adiante aqui. Aqui é uma foto aqui de um catalisador entupido, né? O que acontece com esses gases aqui, né, do catalisador entupido? Em vez do gás sair, ele vai retornar para dentro do pistão, né? Esse gás aqui, né, que não contém mais oxigênio, ele vai sair e vai retornar, né? Então, os gases aqui de CO2, NOx e hidrocarboneto, eles vão voltar para dentro do cilindro. E como esses gases aqui, ele não contém oxigênio, não vai haver uma queima no próximo ciclo, diminuindo assim a eficiência do motor, beleza? Agora vamos para o gráfico aqui, tá? Vou colocar essa linha aqui, né? Pressão, vou deixar ela aqui em torno de 800 milivolts. Se esse vídeo ficar muito grande, eu vou quebrar ele em dois, tá bom? Então
Então aqui eu vou colocar aqui 800 milivolts na régua 2. Peraí que meu microfone caiu. 800 milivolts, tá? Ajustei minha régua aqui para pressão atmosférica. Vamos encontrar o meu zero aqui no eixo, né? Meu zero está aqui. Então, a minha pressão do transistor, ela começa do zero, tá? Meu transistor, ele começa aqui do zero e aqui é o formato de onda, beleza? Vamos lá. Tudo que eu medi dessa linha aqui de 800 milivolts é os 930 milibar aqui da minha região. Tudo que eu medi da pressão atmosférica para cima é pressão relativa. Vamos puxar um zoom aqui apenas na fase de escapamento, tá? Vamos visualizar apenas a fase de escapamento, tá bom? Deixa eu deixar o zero aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar o zero volts. Beleza, encontrei aqui o 0 volts, tá? Então, essa aqui é a pressão da fase de escape acima da atmosfera. Se eu considerar que a minha pressão atmosférica é o meu zero, eu vou medir, né, esse diferencial aqui da atmosfera até o topo aqui da pressão dos gases de escape. Então, essa aqui é a minha parte que está gerando pressão acima da linha da atmosfera. Está dando em torno aí de 100 milivolts, tá? Vamos converter esses 100 milivolts em pressão. Então vamos lá. 100 milivolts dividido aqui por 0,64, né? Eu tenho aí 156 milibar relativo. Essa pressão ela é relativa, porque eu estou utilizando a linha da atmosfera como referência. Tá, o que acontece? Tem pessoas que medem daqui, ó, do 0 volts. Se eu medir do 0 volts até a pressão máxima, eu vou ter aqui 897 milivolts, tá? Se eu pegar aí 897 milivolts dividido por 0,64, eu vou ter aí 1400 milibar, né? O cara vai falar que está com um catalisador entupido. Mas mesmo assim, eu não posso utilizar 897, eu tenho que descontar 200 milivolts, porque é o zero do transdutor, tá? O sensor MPX. Por isso que eu indico vocês estar usando aí o Gabaritop, tá? O Gabaritop aí construído aí pelo Ricardo Servo, se eu não me engano o nome, e o Mauro Servo. Você não vai precisar fazer toda essa conta. Mas eu quero mostrar aqui a diferença de pressão relativa e absoluta. A pressão absoluta você vai considerar o zero e vai medir, né, até onde você quiser no formato de onda aí do transdutor, tá? Então aqui está meu zero, se eu medir até aqui o pico máximo do transdutor de pressão, eu vou ter aí, né, a pressão absoluta. Se eu medir através da linha da atmosférica até a pressão máxima, eu tenho a pressão relativa, tá? Então, medindo aqui, eu tenho a pressão relativa, e se eu colocar no 0 volts aqui, eu tenho a pressão absoluta. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu sugiro você estar utilizando a sua pressão atmosférica e calcular apenas essa diferença aqui, tá bom? Que você vai estar analisando aí a pressão relativa. No caso aqui, ele deu aqui 150, 160 milibar, eu não tenho um catalisador entupido. Se essa pressão ela tivesse nesta região, eu ia fazer a conta, se ela desse acima aí de 300 milibar, aí sim eu teria um catalisador entupido, tá bom? Então, basicamente, é essa a dica aí, tá? De pressão absoluta e pressão relativa, para você não errar aí e condenar um catalisador, né, falando que está entupido e não está entupido. Beleza? Fica a dica aí e até a próxima.